pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Estamos aqui em mais um episódio do podcast São José no Ar, um podcast educacional onde trazemos convidados muito interessantes para falar sobre assuntos um pouco polêmicos. Hoje estamos aqui com a nossa psicóloga do Colégio São José, a Kátia. Ela também é especializada em crianças e adolescentes, em atendimento escolar e clínico. Seja bem-vinda, Kátia. Bom dia, Malu, tudo bem? Tudo certo. Hoje nosso podcast vai ser sobre a lei do uso de celulares dentro das escolas. É um assunto sim polêmico, ainda mais que implementamos este ano, em 2025. E para começar então, Kátia, do ponto de vista psicológico, da tua área, por que o excesso do uso de celular pode dificultar o desenvolvimento de habilidades sociais das crianças e adolescentes? Qual que é a tua opinião sobre isso? Bom, sem dúvida nenhuma, o uso do celular dificulta porque ele favorece um certo isolamento, né? Ele individualiza muito crianças, adolescentes, dificulta o convívio com outras pessoas, né? E a gente sabe que esse contato presencial, ele é muito importante para que a gente consiga desenvolver habilidades sociais, habilidades emocionais e também a empatia. Sim, é verdade. A gente vê muita diferença quando as crianças acabam consumindo muitas telas, E outras crianças que acabam tendo mais brincadeiras, vivendo mais um mundo lúdico, Kátia? Exatamente. Isso favorece, o desenvolvimento, porque a criança precisa da prática. Ela precisa da vivência, Ela precisa do contato com as pessoas para que ela possa compreender o mundo que a cerca, Muitas vezes o mundo da internet, das redes sociais, ele é muito sedutor, mas nem sempre ele é real. É verdade. E a gente vê isso sobre o mundo real e irreal, porque a gente acaba mostrando, por exemplo, na rede social do Instagram, só momentos bons, Então, nós até que somos adultos somos influenciados, Porque aquela influenciadora tem aquele corpo, só mostra essa rotina e a gente acaba tendo uma rotina totalmente diferente. E eu imagino para uma cabeça de um adolescente como é difícil essa questão da comparação, Exatamente, isso traz muitas frustrações e é um gerador de ansiedade, De ansiedade, de insegurança, justamente porque traz as comparações. Então, traz muitos problemas de autoestima, de autoimagem, Porque muitas vezes você deixa de ser você para querer ser o outro. E aquele outro, muitas vezes, nem é bem como está ali. Sim, é verdade. Eu vejo que, antigamente, no meu ensino médio, já tinha os celulares, Eu já nasci na era digital, mas não era como hoje, Que a gente vê crianças do quarto, do quinto ano já tendo acesso a um celular próprio. Mas eu vejo que antigamente a gente acabava tendo a comparação dentro do nosso ambiente escolar. Então, o meu cabelo é assim, o cabelo da minha colega é assado. Mas é muito diferente essa comparação que além do teu ciclo social, agora tem mais um outro ciclo virtual, Exatamente. Que acaba sendo também a parte social. Isso, e também se fala muito em prejuízo quando não tem essa interação presencial, porque o que na verdade fortalece os vínculos é a convivência. É verdade. E eu agora falando um pouco também sobre essa parte social dentro da escola. Com a nova lei que restringe o uso dos celulares nas escolas, como aqui no Colégio São José, quais mudanças positivas, Kátia, tu tem observado no comportamento dos alunos dentro do ambiente aqui do colégio? Olha, os resultados assim são magníficos, Depois da implementação dessa lei, 15.100 de 2025, a gente viu que com a proibição, principalmente nos intervalos, eles estão interagindo muito mais, Rodinhas de conversa, jogos, interações, eles passam a conversar sobre muitas coisas de si próprios e às vezes se identificam, passam a se sentir mais pertencentes, porque muitas vezes as suas ansiedades, as suas angústias também são a do outro,
né? E aí começa a ter um processo também de autoajuda nessa convivência, né? Esse amadurecimento, essa identificação das emoções, essa empatia, né? Isso só acontece quando eu consigo conhecer o outro. E essa proibição favoreceu para que eles interajam mais, para que eles se conheçam, né? Tem crianças, por exemplo, que não sabiam o que era uma amarelinha, né? Tem um desenho no pátio da escola, eles vinham conhecer a escola e eles perguntavam o que que é isso, né? E aí a gente tinha que explicar. Eles estão trazendo jogos de casa, jogos de tabuleiro, Uno, né? As mesas de tênis que foram colocados também eles estão explorando. Isso jamais aconteceria se eles estivessem com o celular, porque eles iriam ficar individualizados, cada um, né? No seu mundinho ali, por isso que se fala em isolamento, né? E iria dificultar essa convivência. Dificultando a convivência, dificulta o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Sim, e acaba eles tendo que lidar com uma frustração que eles nem percebem que eles estão criando, né, com a questão do uso do celular. Exatamente, e muitas vezes o que a gente está vendo agora, que eles passam a conhecer não mais só o grupo da sua turma, mas passam a interagir com colegas de outras turmas também, né? Descobrir interesses parecidos, isso sai das paredes da escola e vai para a vida pessoal, né? Sim. Começam a marcar encontros, finais de semana. Por quê? Porque começam a descobrir que conviver é bom. Sim, é verdade. Né? Sabe o que eu percebi também, Kátia? Eu ali como prof do 9º ano, né, agora, eu percebi que os alunos estão criando um hábito de jogar esportes no intervalo agora. Algo que eu não vi ano passado, que ainda a gente tinha a questão do uso do celular nos intervalos. E hoje eu vejo que até aqui no São José a gente tem a copinha do Milton, né? Que os alunos podem participar com o futebol, tanto as meninas como os meninos. E eles criaram agora não só os times das turmas, mas como tu bem falou, times segregando, né, vários outros níveis, as outras séries. E tá muito legal, assim, a gente vê as meninas jogando vôlei, alguns meninos jogando basquete, e tudo isso no intervalo que antes eles acabavam quase nem saindo para pegar um sol, né? E tu percebes como eles acabaram descobrindo gostos, potencialidades que antes eles não sabiam que tinham. É verdade. Né? Por quê? Porque o uso do celular, ele limita, né? Ele limita, tu passa a conviver virtualmente, né? E aí, claro que esse contato fica a desejar. Sim, é verdade. E agora eu vou aproveitar, porque tu me contou algo antes da gente começar a gravar, sobre como essa lei surgiu. E eu queria que tu me explicasse novamente, porque eu não tinha esse conhecimento, e ela acaba sendo uma lei que foi implementada este ano, mas sabemos que outros municípios aqui do nosso país também já existia, né, Kátia? Tu pode me contar novamente, porque eu achei muito interessante como essa lei surgiu. Exatamente. Em outros países isso já existe há algum tempo, né? Comprovado por pesquisas todos os benefícios que tiveram. Aqui no Brasil chegou um pouquinho mais tarde, mas a gente teve municípios como Rio de Janeiro, São Paulo, que adotaram essa medida ainda em 2024. Né? E foram muito favoráveis, os pais e os alunos também, né? Uma resistência de início, porque imagina, vou largar meu celular, não, de forma alguma, né? Isso é uma repressão, não pode, é uma coisa imposta, né? Mas depois feita uma pesquisa com os alunos, eles mesmos relatam os benefícios e não gostariam de voltar atrás. Né? Teve um movimento no nosso país de mães, na verdade, que criaram um grupo chamado Desconecta, né? E esse grupo meio que potencializou a votação e essa aprovação no Senado para que essa lei vigorasse em todo o país, em todas as escolas. Legal. Né? Esse movimento foi uma alavanca, né? Pode-se dizer,
para que esses políticos olhassem com mais cuidado, né, para essa saúde mental, principalmente das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Porque, Malu, a gente sabe que as crianças e os adolescentes, eles são muito mais vulneráveis do que os adultos. É verdade. Né? Eles têm um cérebro ainda em formação, eles ainda têm muita dificuldade de controle inibitório, então eles são impulsivos. As redes sociais criam conteúdos para realmente causarem esse impacto, né? Quererem repetir cada vez mais, e isso pode, se não tivermos um cuidado, se tornar uma compulsão, um vício, né? É verdade. Então, essa lei, na verdade, ela veio muito mais como uma prevenção, né, de saúde mental, do que Uma uma proibição. proibição propriamente Sim. dita. Ela tem um porquê muito importante. Ah, que bom saber disso, né, Kátia? Porque não adianta nós nos preocuparmos somente com a questão do conteúdo e se a criança está segura fisicamente dentro da escola. A gente também tem que ver o emocional, né? E o emocional não é só se... tu vai saber muito mais do que eu, mas normalmente a gente não é só ver se ela está com um sorriso no rosto. A gente não sabe o que está acontecendo dentro, né, do indivíduo. Exatamente. Muitas vezes a gente fala, né, Malu, que a criança, estando dentro de casa, ela está protegida. Mas se você largar ela no mundo da internet, sem um acompanhamento, acontece que ela está muito mais exposta a riscos do que se ela estivesse, por exemplo, numa pracinha, né? É como você largar o teu filho num parque e sair. Sim. Né? Ela está preocupante. muito mais sujeita a riscos, por isso que precisa ser monitorado esse uso do celular. Kátia, tu falou um pouco antes sobre a ansiedade e a frustração. E vou agora acabar sendo um pouco repetitiva, mas queria que a gente abrangesse um pouco mais essa parte mais sobre a ansiedade, porque querendo ou não, a gente fala que é o mal do século, né? Você acredita que a diminuição da exposição constante às redes sociais durante o horário escolar pode contribuir para uma redução da ansiedade e da comparação entre os alunos? A gente agora está falando um pouco como dentro do colégio, mas num todo, assim, dentro do adolescente, tu acha que pode ajudar, assim, na diminuição da ansiedade dele? Com certeza. Reduzindo o tempo de exposição, você vai diminuir, consequentemente, a ansiedade, o isolamento, né? A comparação. Por quê? Quando você entra no mundo digital, muitas vezes os adolescentes ficam competindo por curtidas, né? Ficam olhando vídeos, fotos, influenciadores, né? E ficam ali querendo disputar o melhor cabelo, a melhor roupa, a melhor performance, né? E nesse mundo de comparações, vem a insegurança, que é um forte gerador de ansiedade. Então, logicamente, se diminuirmos a exposição a telas na escola, estaremos diminuindo ansiedade, comparação, isolamento. Mas também tem que sair dos muros da escola. Sim. Né? Isso precisa ser levado também para dentro das casas, das famílias, para que juntos a gente possa ter um trabalho mais efetivo nesse sentido. E falando sobre isso, então, Kátia, para a gente levar isso fora da escola também, dentro da casa dos nossos estudantes, teria alguma mensagem que tu gostaria de deixar para os pais, alguma dica que tu gostaria de deixar para eles, assim, como podemos também continuar esse trabalho dentro de casa? Sim, Malu, eu não sou favorável a gente demonizar, claro, né, o uso de celulares, porque é uma ferramenta de extrema importância, né? A tecnologia, a gente sabe, é um caminho sem volta, né? E precisamos só monitorar, né? Saber a idade certa de oferecer um celular para uma criança, né? Limitar o tempo de uso desse celular, né? Adolescentes, pode-se fazer combinados em casa. No momento das refeições, ninguém usa o celular, né? Na hora de dormir,
a gente desliga o celular para eles não virarem madrugada dentro, né? Usando o celular, que a gente sabe que depois isso impacta diretamente na aprendizagem, né? Por conta da privação do sono, né? Outra questão, momentos de lazer, combinar que não vamos usar o celular. Na escola, essas estratégias também podem ser usadas no sentido de que é uma ferramenta, pode ser usado em alguns momentos para fins pedagógicos, né? Pode ser criados estímulos que encantem, né? A gente sempre fala, quando você tira uma coisa para que aquilo não tenha um impacto negativo, você coloca uma coisa positiva no lugar, né? Sim. Então, quanto mais estímulos favoráveis a escola criar para suprir essa ausência do celular, e quanto mais estímulos favoráveis e convivência positiva a família criar para que essa criança ou adolescente não precise usar o celular, melhor, porque isso vai suprir essa necessidade. Sim, né? tu falou, Kátia, sobre fins pedagógicos, e eu vou acabar usando aqui para te contar um momento dentro da sala de aula que eu utilizei os celulares dos meus estudantes para fins pedagógicos, que eles estavam fazendo um projeto ali de empreendedorismo na matéria de projeto de vida, e eu acabei deixando eles utilizarem para, em grupo, eles criarem propagandas criativas. E foi muito legal, porque eu vi assim o como também, querendo ou não, o uso do celular, e eles, né, que nasceram neste meio, podem também gerar a criatividade. Porque tem coisas assim que mesmo eles encenando, não teria aqui a edição ou o tato que eles têm, assim, pra ver alguma coisa que é tendência, né? E eles acabaram utilizando para criar propagandas, e propagandas muito engraçadas. E a gente acabou depois tendo ali um momento no final da aula que a gente assistiu todas as propagandas juntos, né, que cada grupo criou, e foi muito legal, eles se divertiram muito, e isso eu acabei, a gente pode talvez não ter trabalhado questão conteudista, mas eu vi que talvez eu tenha trabalhado com eles a questão da criatividade, que é algo muito importante também, né? Exatamente, é uma educação, né? É a gente mostrar que o uso do celular pode ir para além das redes sociais, do TikTok, do WhatsApp, do Instagram, enfim, né? Sim. Pode ir para além, pode ser uma ferramenta que venha agregar. A escola também tem um papel importante em criar também momentos de orientação, né? Sobre os perigos do uso da internet, como o cyberbullying, né? Como a pornografia, a pedofilia, enfim, isso tudo também é papel dos educadores, né? Escola e pais trabalhando junto, como eu disse anteriormente, né, Malu? O trabalho flui, né? Sim. Porque daí a escola não fica também como uma vilã, que foi aquela que proibiu, mas daí em casa pode tudo. Sim. Né? A ideia é que a gente tenha esse equilíbrio e essa conscientização. Esse movimento Desconecta vem muito em prol de conscientizar as famílias, né? Que quanto mais tarde também a gente oferecer o celular para os nossos filhos, melhor. Sim, tu acabou falando, Kátia, sobre a questão do papel da escola também em ajudar, né, no monitoramento, na prevenção. E o nosso primeiro episódio aqui do podcast foi com a Patrícia Peck, que ela veio nos dar palestra aqui sobre o uso de celular, né, a segurança digital. E foi muito legal, assim, acho que os alunos e também os pais, né, a APM, a Associação de Pais e Mestres, que também nos ajudaram a promover aqui dentro da escola, eu acho que eles adoraram, assim, gostaram muito, e eu acho que também foi proveitoso para os alunos, né, acho que também a gente tem que trazer mais este momento, né, com eles. Exatamente, assim. de conscientização, Sim. né, do uso consciente do celular. Kátia, agora então nós estamos terminando o nosso episódio. E eu queria perguntar pra ti, tu teria mais alguma mensagem que tu gostaria de deixar pra escola, pros estudantes, pra família? O que tu acha assim que a gente poderia deixar um pouco mais sobre então a lei do uso de celulares dentro das escolas? Bom, em resumo, né, podemos dizer que essa regulamentação, essa lei, ela veio não só para ajudar na parte pedagógica, né?
aumentando o tempo de concentração, aumentando a produtividade das crianças em aula, né? A gente sabe que as respostas pedagógicas estão sendo mais efetivas com essa regulamentação, mas também ela trouxe para a escola um ambiente mais saudável, né? De convivência e de fortalecimento de vínculos. E isso pode ser aproveitado em casa também, né? Então, fiquem atentos, celular é muito bom, mas com o uso consciente. Muito obrigada, Kátia, por ter vindo aqui, né? Por ter aceitado o nosso convite. E eu espero que quem está assistindo tenha gostado desse episódio e nos vemos no próximo. Até mais! Até mais!